Seja bem-vindo ao último Linha Aberta de 2015. Esta é então a derradeira edição que fazemos este ano 2015. Na próxima semana estamos em 2016. Por isso, reservamos esta edição precisamente para um olhar aquilo que foi este ano 2015. Já ouvimos vários pronunciamentos, já tivemos o informe do Presidente da República a reconhecer então que este foi um ano atípico. Vamos então tentar perceber de um dos nossos comentadores e também dos nossos telespectadores, que já sabem, na segunda parte são convidados especiais a este programa para refletirmos 2015, o que é que correu mal em 2015, que pode ser corrigido para que tenhamos um 2016 diferente. Muito bem, tenho comigo o professor Firmino Cabral, do Centro Universitário, tenho comigo igualmente Alexandre Schur, que é jornalista. Boa noite aos dois. Obrigado então por estarem aqui. E boas festas para começar. Estamos, depois de Natal e Dia da Família, aproxima-se então o verdadeiro dia do final do ano, já mesmo daqui a 2 dias, perdão. Muito bem, vou começar aqui pelo professor Firmino e ouvir. Já ouvimos várias análises, estamos com um ano em que é muito difícil encontrar muitas coisas positivas, dado aquilo que aconteceu, quer a nível político, quer sobretudo a nível económico. E se calhar as consequências ainda não as estamos a sentir na euforia das festas, tudo gastamos, incluindo aquilo que não temos, e quando vier janeiro e o conjunto das despesas que há em janeiro, pagamento de escola, as crianças e um conjunto de coisas, talvez aí sim possamos sentir verdadeiramente o impacto desta crise que vivemos. Muito bem, queria começar por si, professor Firmino, um olhar a este 2015. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos colegas. Estamos nos últimos dias do ano. Um ano, de facto, que foi atípico. Além de ser o primeiro ano do ciclo governativo, e sempre que há esses ciclos governativos, há mudança de instituições, há mudança de políticas e estratégias econômicas, há também modificações ao nível da sociedade, ao nível político, ao nível econômico. Deixa-me começar só ao nível das instituições. Logo no início do ano veio o novo governo. Significa que foi uma nova formação em termos de Estado, em termos de ministérios, em termos de instituições e em termos mesmo até da forma como o Estado seria gerido. Só isso já é uma grande modificação e criou expectativas. As primeiras instituições que tinham que ser criadas eram 3. A primeira, logo, o Programa Quinquenal do Governo, que foi a primeira coisa, e esse Programa Quinquenal do Governo passou a ter pilares e passou a ter programas transversais, uma nova forma, portanto, de fazer a programação. Estamos a dizer que passamos de uma forma, portanto, que era mais por blocos de ministérios, para passar a ver determinados programas transversais, programas que, de uma certa maneira, ligavam determinados ministérios. E passamos a ter alguns ministérios muito grandes, como o Ministério da Terra, do Ambiente, e começamos a ver, por exemplo, florestas a passar de um lugar para outro. Essas modificações todas não só trouxeram novas formas de gestão e métodos de gestão, mas também trouxeram expectativas, algumas vezes expectativas positivas, outras vezes expectativas negativas, que trouxeram, portanto, uma grande discussão. E logo à partida, o Parlamento, uma instituição muito importante, continuou aquela que tem sido a tendência normal, onde o programa quinquenal foi aprovado apenas pelo partido maioritário na Assembleia, que tem sido normal. A partir desse programa quinquenal do governo, então foi feito o PES, o Programa Econômico e Social de 2015. É aqui onde nós começamos a sentir o que será este governo, em termos da sua aproximação social, da sua aproximação econômica e política. E logo as primeiras luzes foram para mostrar que os programas sociais devem jogar um papel importante, e logo a educação e a saúde tomaram, portanto, em termos de orçamento, uma parte principal daquilo que era o orçamento. Portanto, assim passamos a ter os 3 instrumentos: Programa Quinquenal, o PES e o orçamento. Mas logo a seguir tivemos acontecimentos muito maus, que foram as cheias. Imediatamente tivemos cheias que destruíram infraestruturas, destruíram também a capacidade produtiva nacional, além de que destruíram também o tecido social, porque houve deslocações. E dividindo o país, inclusivamente. E dividindo o país, inclusivamente, e tudo aquilo que eram, portanto, as infraestruturas de comunicação, as infraestruturas de transporte, etc.,
tiveram problemas. Essas cheias, portanto, criaram uma coisa talvez que não estava previsto até no próprio orçamento, em termos de como lidar com aspectos sociais que surgiram, portanto, das cheias, para além dos aspectos econômicos da capacidade produtiva. E veio uma outra coisa que foi muito má. Logo no segundo trimestre, começamos a sentir o metical a descarrilar. Vimos, portanto, a depreciação do metical. Começou uma depreciação quase leve ainda, mas esta depreciação do metical parece que já vinha dos meses de dezembro, quando começou a haver um déficit. E nós começamos a ter uma série de aumento de valores de importações muito mais do que o aumento dos valores de exportação. Então passamos a ter, portanto, um certo déficit. E por outro lado também, se nós vamos olhar a nível, portanto, do próprio orçamento, as receitas recaíram um bocadinho em relação àquilo que estava-se à espera, e com as cheias aumentaram-se as despesas do Estado, as despesas sociais, as despesas privadas e tanto públicas. Acudir a situações que não estavam previstas. Exato. Isso criou, portanto, um maior volume de importações. E aquilo que era a produção agrária, a produção e serviços ao nível, portanto, do centro e do norte, também reduziram. Isso criou um maior déficit do que aquilo que estava à espera. E o metical ainda depreciou-se mais. Isso trouxe problemas na capacidade produtiva. Todos os insumos que eram importados ficaram mais caros e cada vez nós estamos a exportar menos porque os produtos como alumínio e carvão desceram os preços. Então, já no mês de maio, junho e julho, nós tivemos uma situação muito caótica em termos, portanto, daquilo que o nosso metical poderia valer, porque aquilo que era o produto interno bruto, de facto, estava a depreciar, estava a baixar, e então houve uma maior vulnerabilidade da economia nacional. E aí a desvalorização praticamente bateu-se muito. Agora, dentro desse quadro até julho, o que é que eu considerei aspectos altos? Os aspectos altos foi o governo, sendo novo, não ter medo do que estava a acontecer, especialmente a área financeira e econômica. Atacou de imediato os pontos que eram principais e começou a perceber-se que é preciso aumentar a produção e a produtividade, especialmente da agricultura. Então, a capacidade produtiva nacional tinha que ser aumentada. Por outro lado, também na política monetária, começou-se a sentir que era preciso fazer alguma coisa, de tal forma que a procura de divisas, a procura de moeda internacional fosse colmatada. O banco tentou ainda tirar algumas moedas, mas já acabou o dinheiro. Então houve maior procura da divisa Uma do que de política fato aquilo que monetária estava. uma política monetária mais restritiva. Exato. E Claramente começou a baixar aquilo que eram as taxas de juros, portanto, de referência. Mas parece que isso também não deu nada. Então, de facto, foi um ano muito difícil. Foi um ano que... E outra coisa também que é muito importante é que também o nível da dívida aumentou. Apesar de nós estarmos ainda... dentro dos parâmetros. Está dentro dos parâmetros. Até 40% do PIB é um parâmetro mundialmente Mas já aceitável. estamos num nível que é preciso ter uma gestão muito importante, especialmente quando se trata da dívida para o consumo. Agora, essa dívida, se for para a capacidade produtiva, de facto foi melhor. Aí também houve uma boa gestão em termos de coragem, no sentido de olhar exatamente para onde deveria se atuar melhor. E continuamos com o problema dos combustíveis, que estamos a subsidiar, que na minha opinião, os combustíveis, tínhamos que largar os combustíveis, porque é exatamente onde nós temos uma maior ineficiência. Porque... Achar que sejam as regras do mercado, portanto, a definir a forma... Não só. Nós poderemos desafiar determinadas áreas e fazer aquilo que é o alvo de subsídio. Porque quando nós subsidiamos o combustível, qualquer um que vai pôr na bomba está a ser subsidiado. Até costuma haver esta coisa de... Até os embaixadores lá estão a ter subsídio. Então, é possível subsidiar a capacidade produtiva. Portanto, onde é que nós utilizamos o combustível? Vai ser normalmente em transportes públicos. Transportes públicos é possível nós manusearmos em termos de combustíveis aí. Mas tudo o resto que é o setor privado, tudo que é o setor de consumo privado e doméstico, esse poderia ser libertado e começarmos a melhorar a capacidade produtiva. É aqui onde eu vi que os pontos baixos foram. Portanto, nós não estamos ainda ao nível da agricultura, ao nível do consumo efetivo, não estamos a trazer políticas que de facto possam trazer uma maior produtividade da economia.
Já vamos falar sobre isso, porque um dos pontos que tem sido recorrentemente levantado é justamente a melhoria da nossa capacidade produtiva, sendo quase ponto assente que um país com uma estrutura económica como o nosso assente essencialmente na agricultura, portanto, onde mais de metade da população vive da agricultura. Portanto, só uma verdadeira aposta na agricultura é capaz de tirar o país da pobreza. Deixe-me convidar também o Alexandre João a juntar-se aqui connosco. Alexandre, queria um contraponto relativamente à abordagem que o professor Firmino faz, muito económica, uma abordagem a outra perspectiva que marcou este país, que é, nomeadamente, a perspectiva política, a questão da paz, da instabilidade política que é permanente e que, se calhar, agudizou-se ainda mais neste ano, porque é um ano pós-eleições, e temos estado, pela experiência, em anos pós-eleições, há, digamos, um acirrar de posições por parte dos principais atores políticos. Queria ouvir o teu comentário. Como é que viu o ano político? Sim, senhor. Muito obrigado. Boa noite aí em casa. Bom, começaria por dizer que, na verdade, o ano foi muito difícil. Vimos o governo a começar a trabalhar sem dinheiro e, pela primeira vez, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado no meio do ano. Em maio, portanto, exatamente. Então, segunda quinzena de maio. Então, vai daí uma série de dificuldades para se poder começar a trabalhar. E essa questão das instituições, até hoje, ainda há um processo de integração. O casamento entre alguns setores ainda não é efetivo. Ainda estão a criar instrumentos para fazer a tal integração de uma área. E como há muitos ministérios que têm muitas áreas que antigamente eram outros ministérios, que agora há essa fusão. E então está-se ainda a perder-se muito tempo a fazer isso, a construir-se, a criar... Alguns ministérios são totalmente novos e, portanto, nem sequer tinham lugar para funcionar, tinham que se fundar praticamente. Exatamente. No caso, por exemplo, do Ministério do Turismo, em algumas províncias, como aqui a província de Maputo, não havia uma direção provincial de turismo, era um departamento dentro daquilo que é a direção provincial de indústria e comércio. Então, o turismo apareceu como um departamento e então agora vai aparecer uma direção provincial da cultura e turismo, pela primeira vez aqui na província de Maputo. Mas indo já para aquilo que estava aqui a colocar, também não andamos bem na área política. Houve uma tentativa aí da parte do governo em desarmar a Arnamo à força. E quando apareceram nas câmaras de televisão, nomeadamente o comandante-geral da polícia e o ministro do interior, a dizer que nós vamos perseguir os homens de Arnamo até o último homem, eu disse logo que isso era uma autêntica aventura, que isso não ia resultar. Era um caminho muito espinhoso, um caminho sangrento, e o que se viu é que, não por vias oficiais, muitas das vezes, recebíamos WhatsApps de pessoas mortas em vários pontos do país, confrontos militares entre as duas partes, entre a Arnamo e as forças governamentais. Então, não era o caminho certo. O caminho certo era poder ter sido um ou outro, ou continuar-se com o diálogo, porque exatamente quando se fez essa declaração, as partes viraram-se, quer dizer, ficaram de costas viradas, esqueceram-se completamente. Houve uma radicalização, portanto. Exatamente, houve uma radicalização, sim, exatamente. Então, o diálogo ficou completamente abandonado, entrou-se no mato, fez-se caça ao gato, e então não resultou em nada como era de esperar, e o próprio Presidente da República acabou vindo ao público dizer que a pedir ponderação das Forças Armadas, que é uma das coisas que também me surpreendeu. O chefe de Estado
como se chama, o comandante-chefe a dizer que as Forças Armadas tinham que ponderar essa hipótese de perseguir os homens e voltar-se para o diálogo. Só que, infelizmente, tomou-se essa decisão, recuou-se no terreno, no sentido de não se continuar a fazer a perseguição dos homens, mas o diálogo continua, pelo menos assim, do ponto de vista visível, continua a não acontecer, que até este momento toda a sociedade considera como sendo a única maneira de se poder chegar a algum acordo e sair-se dessa situação de tensão militar aqui no país. Mas também há um outro problema que eu considero grave, é que chega-se a alguns acordos, já temos o acordo de 5 de setembro, que era um acordo que, se as duas partes tivessem cumprido com o seu conteúdo, já teríamos marcado muitos passos no sentido de desmilitarização da Arnamo, integração das suas forças no Exército e na Polícia, e também teríamos marcado outros passos no sentido de sairmos desta crise político-militar. Infelizmente, a maior parte do que está lá escrito ficou apenas para a história. Não se cumpriu, e então voltamos para a estaca zero, e então será preciso desencadear-se uma outra fase de contactos, uma outra fase de aproximação entre as partes, porque também no meio dessa confusão toda, a confiança voltou a perder-se, portanto as partes novamente terão de construir uma nova confiança para poderem se aproximar novamente e conversar. Então, marcamos 2 passos para frente e, de repente, marcamos 10 para trás. Então, estamos aqui nessa situação em que não conseguimos sair desta, porque, enfim, as coisas não estão a evoluir no sentido de chegar a um acordo, e também a uma seriedade entre as partes, no sentido de observarem aquilo que foi combinado e assinado na mesa. Neste 2015, senhor, vimos digamos, o epílogo que vimos do diálogo na João Cristiano. Praticamente foi vamos lá, o fim do diálogo na João Cristiano. Toda a expectativa que havia de que João Cristiano pudesse conduzir uma plataforma, vamos lá, de entendimento, claramente ruiu. Depois houve uma tentativa de procurar outros canais informais, e depois terminamos com aquele epílogo da última semana relativamente aos moderadores, mediadores, observadores, intermediários. Vou fazer questão de colocar todas as terminologias para que qualquer que seja a semântica que se queira utilizar, haja uma clareza relativamente a isto. Como é que olha para isto, em que de repente os tais observadores, mediadores, observadores, intermediários, acabaram caindo em alguma desgraça e fizeram uma aparição na última semana, uma aparição que, pronto, não ficou claro exatamente o que é que estavam a dizer relativamente à defesa, que estavam a julgar. Ou seja, chegamos a uma situação em que de ambos os lados os mediadores foram postos em causa. Face a esta situação, como é que olha a abordagem que foi feita relativamente a esta questão da paz? Havia o grande desafio colocado pelo Presidente Inúcio de inclusão, de que faria tudo para que houvesse diálogo entre as partes. Como é que olha para tudo isto? Exatamente. Por acaso, no exercício da minha profissão, contactei um dos mediadores, que era uma entrevista sobre a situação que está-se a viver aqui no país, a situação político-militar, e a resposta que me deu foi que eles decidiram que não iam falar, todos eles, que eram uma decisão colegial, que eles, depois daqueles acontecimentos da Beira,
em que as Forças Armadas, não sei se foram as Forças Armadas, foram as Forças Policiais, mas pronto, Forças de Defesa e Segurança, desarmaram os homens da Arnamo, ou a guarda da Afonso da Cama, na Beira. E desde aqueles acontecimentos, porque eles acham que foram apanhados de surpresa, não tinham conhecimento daquela operação. Foi uma operação muito sigilosa, que só algumas pessoas é que tinham conhecimento, tanto quanto deu a entender toda esta operação. Então, depois daquilo, o que aconteceu foi que eles ficaram mal vistos, começaram a ficar mal vistos perante a sociedade. Foram tidos como cúmplices, que eles sabiam daquilo. Sobretudo para da Arnamo, não é? Exatamente, exatamente. Foram tidos como cúmplices e a Arnamo perdeu completamente a confiança que depositava naquelas figuras, porque algumas dessas figuras eram figuras de consenso, tanto a Arnamo como, aliás, algumas das figuras até que foram propostas pela Arnamo, e então eram figuras de consenso que poderiam estar em frente daquela situação. Então, a partir daqueles acontecimentos de Sofala ou da Beira, então eles perderam completamente o norte quando Arnamo completamente abandonou a eles, não quis saber mais deles. Depois acompanhamos aquelas declarações do Presidente da República que, na minha opinião, não foram assim muito claros, quando ele dizia que há alguns intermediários que procuram protagonismo, não é? Exatamente. Que não transmitem fielmente. Exatamente. Então ficamos sem saber exatamente a quem que ele estava a se referir. Embora os próprios mediadores, depois na conferência de imprensa, tenham dito que abordaram o chefe de Estado para perceber muito bem o que é que estava a acontecer, a quem que ele se referia, e que eles chegaram à conclusão que não se referia a eles, havia um outro grupo, só que nós não conhecemos outro grupo, só conhecemos a eles. E então, logo, todo mundo chegou à conclusão que o Presidente da República estava a se dirigir a eles, aquele grupo localizado, que todo mundo sabe que existe, que tem estado aí a fazer enfim, a tentar criar aí um ambiente de confiança entre as partes. Então, eu penso que o assunto não ficou bem, os mediadores têm muita coisa a dizer, só não querem, talvez, acham que não chegou a hora de dizer, mas eu penso que eles têm muita coisa a contar. Eu sinto que eles estão muito magoados, mas não querem se pronunciar muito abertamente, e tentaram arranjar uma forma de aparecer reagindo às declarações do Muchanga na Assembleia da República, mas eu penso que o ponto principal, se calhar, não era aquele. Eles queriam dizer alguma coisa, mas depois podem ter ficado retraídos, e podemos, nas próximas ocasiões, ouvirmos a eles a dizer, se calhar, mais coisas do que aquilo que eles têm, que eles disseram até agora. Eu queria também dizer alguma coisa sobre estas questões de paz e estabilidade. Primeiro, sendo cruciais para tudo aquilo que o professor Firmino é que sem a paz nem a estabilidade não é possível termos a capacidade produtiva de que nós falamos aqui. Não é possível as pessoas andarem no país de livre vontade e poderem produzir. E não é possível continuar a chamar investidores estrangeiros para Moçambique. Uma coisa que foi boa logo no início desta governação, deste ciclo, foi o encontro entre Sua Excelência o Presidente da República, o Felipe Jacinto Nyusi, e o Presidente da Arnamo, o Presidente da Cama. Para mim, essa foi um bom início. E esse início todos nós deveremos louvar, todos nós deveremos aconselhar, propor, que de facto seja o diálogo direto que deve haver. Esse diálogo direto, há determinadas características que deve ter. Primeiro, saber ouvir. Porque às vezes, quando nós olhamos para aquilo que está-se a discutir, tanto ao nível da sociedade em geral, tanto ao nível dos políticos, tanto ao nível da sociedade civil, tanto ao nível do parlamento, parece que ninguém está a ouvir um ao outro. É preciso aqui criar um momento de ouvir. A segunda coisa, a tolerância. A tolerância é uma coisa que faz com que o indivíduo, mesmo insultado, mesmo ofendido, se é tolerante, é capaz de deixar. Os outros vão achar que ele é maluco, que ele é fraco. Mas o ser tolerante, muitas vezes, é uma característica de ser forte. Então, este aspecto de ser tolerante é muito importante.
tanto para o presidente Nyusi, tanto para o Dhlakama, ser tolerante. Terceiro aspecto, esta da unidade nacional, parece uma cantiga, parece uma canção que nós estamos... Mas a existência da unidade nacional faz com que as pessoas pensem bem. Aí não haverá centro, não haverá norte, não haverá sul. Quando as pessoas estiverem a falar, da paz e estabilidade, vão olhar para os moçambicanos. Não interessa se é um da Zambésia, se é um de Cabo Delgado, se é um de Inhambane ou de Maputo, porque eles são moçambicanos. Então, é só nesta questão de que estamos a falar entre nós, que somos do mesmo país, país-mãe, poderemos ter tolerância, poderemos saber ouvir, porque sabemos que é um moçambicano que está a falar. O diálogo direto, até agora tem havido todos esses nomes que vocês focaram, mediadores, observadores, intermediários, quer dizer, por que não um diálogo direto? É preciso um diálogo direto. E este diálogo direto vai, pelo menos, criar condições, um ambiente favorável para se ouvir, para ver quais são as preocupações, porque há 3 grandes domínios de preocupações, que muitas vezes nós metemos tudo na mesma panela. Primeiro, a questão das instituições. Questão das instituições, o que é que nós temos que governa Moçambique? Entre instituições do Estado, as instituições políticas, as instituições econômicas. É preciso haver uma compreensão entre os dois dirigentes, o dirigente da República de Moçambique, o dirigente da Aranamo. Entre eles, os dois compreenderem. Por todos esses intermediários e outros, de facto, cada um vai pondo a sua lenha lá. É preciso que haja, portanto, uma determinada governação das expectativas. Já não estou a falar da governação do Estado, governação das expectativas. Pensar antes de falar o que é que eu vou falar, o que é que vai provocar nos outros. É por isso que estamos a ver alguns porta-vozes que inflamam o discurso. E ao inflamar desse discurso, provoca uma convulsão. Convulsão que até vai desde a natureza política, natureza social, até mesmo internacional. Daí que esses discursos inflamatórios foi talvez em 2015 a pior coisa que nós tivemos. E não interessa mencionar nomes aqui, mas há 2, 3 pessoas que quando falam a gente já sabe que aí é o petróleo que está-se a pôr. Então, é preciso eliminar, afastar esses discursos inflamatórios. Estas pessoas que, de uma certa maneira, estão mais para pôr fogo do que, de facto, dialogar. E, por fim, esta coisa da inclusão. Inclusão não é quando eu te meto no meu plano, não. É quando aquilo que eu faço não interfere com aquilo que queres fazer. É haver possibilidade de complementar aquilo que nós estamos a fazer. Aquilo que eu senti em 2015, que de facto falta muito. É esta coisa de quando eu proponho uma coisa, qual será a coisa que vai complementar aquilo que eu vou fazer? Por exemplo, no discurso político. Será que os que estão a fazer os discursos políticos pensam qual será o impacto positivo e negativo do seu discurso e qual é o outro andar que está a construir esse? É por isso que quando nós vemos, vocês os jornalistas, há uma conferência de imprensa, sempre ficamos a tremer porque sabemos que é dali, em vez de ser uma conferência para a paz, um diálogo, vai ser para atiçar. E daí ninguém vai ouvir, cada um vai falar lá. Então, eu acho que estas questões da paz, estas questões da estabilidade, terão que ter estes 4 elementos fundamentais. Saber ouvir, ter tolerância, diálogo direto e acabar com os discursos inflamatórios. Voltamos à parte económica, que é também uma das dores de cabeça. O Estado termina 2015 claramente com dificuldades de fazer face aos seus compromissos. Muitos agentes privados se têm queixado de não estar a receber, portanto, aquilo que está contratualizado, e há até várias empreitadas que nem sequer avançaram do ponto de vista de concursos. Ou seja, o Estado termina 2015 sem dinheiro de tesouraria para fazer face às suas despesas. Vamos para 2016, num cenário de ainda alguma incerteza, porque há envolvente internacional que não controlamos, há questões internas como da paz que controlamos mais, pelo menos podemos decidir o rumo a dar, conversar ou não conversar, portanto dependerá muito. Mas há uma envolvente internacional que não é muito claro, os preços do petróleo
tem estado a baixar drasticamente e não se sabe a partir de que momento podem voltar a dar uma cambalhota. Mas isso não é uma coisa nova. Acho que se lembra há 3 anos, quando nós falávamos, já não me lembro, parece que era discurso direto. Nós estávamos a discutir aqui nesta televisão, há 3 anos atrás, que isso iria acontecer, era preciso diversificar a economia. O Estado moçambicano tem 7 desafios que deve ter. O primeiro desafio é este de garantir a segurança alimentar. Nós temos a terra, temos a água, temos os homens, não temos o capital. Significa que, em primeiro lugar, fatores de produção. Em primeiro lugar, aumentar a produção e a produtividade agrária. Garantir que as populações moçambicanas tenham alimentação. Primeira condição necessária para nós podermos falar de tudo o resto. Não depende do petróleo, não depende nada de fora, depende de nós aqui. Depende de utilizarmos da melhor maneira as nossas terras, de pormos a força de trabalho a funcionar, de utilizar as devidas técnicas. Este é o primeiro desafio. E este desafio ainda não vencemos. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, manter o crescimento econômico. Para manter o crescimento econômico, de um lado, temos que ver por que é que nós reduzimos o crescimento econômico. Porque nós não somos uma economia de petróleo, nem sequer de minerais, somos uma economia primária. Para nós podermos baixar é que estamos a importar mais os produtos alimentares. Enquanto estamos a exportar cada vez menos o algodão, o sisal, a copra, que antes nós exportávamos. Então, temos que retificar essa coisa. O crescimento deve ser baseado nestes produtos primários. Temos que aumentar a sua exportação. Temos que garantir que, de facto, a produtividade destes setores seja bom. E isso só pode ser possível com garantir a sustentabilidade fiscal. O que é isso? Em primeiro lugar, uma coisa que eu gostei, por exemplo, no orçamento de 2016, é que diminuíram, portanto, aquilo que são as despesas operacionais. Portanto, antes era 266 mil milhões, agora vão passar para 246 mil milhões. Houve uma redução de 20 mil milhões, tornar a economia mais eficiente, mas ao mesmo tempo manter o nível de receitas ou aumentar as receitas. Isso vai fazer com que, portanto, ao nível do orçamento, vamos reduzir o déficit fiscal. Quando nós reduzimos o déficit fiscal, fazemos menor pressão sobre o metical, reduzimos a aceleração da desvalorização, condição necessária, portanto, para nós podermos investir na nossa própria economia. Isso nos leva ao outro problema, é que estamos a aumentar o endividamento privado pelo consumo. É aqui onde o Estado deve trazer elementos novos de, em vez de, se vai ao banco, vai ver quantos programas tem de consumo, quantos créditos tem, mas de capacidade produtiva quase não tem nada. É aqui onde o Estado deve, portanto, entrar. Os dados do Banco de Moçambique mostravam eram 7 bilhões de dólares só de dívida privada. Aí temos que reduzir a dívida, mesmo a dívida privada, para o consumo e aumentar a dívida privada para a capacidade produtiva. Isso vai fazer com que, a nível interno, criamos a capacidade produtiva ao mesmo momento que nós melhoramos aquilo que é o ambiente de negócio. Reduzir uma série de impostos que nós temos e, em vez de ter 3, 4 licenças, temos uma licença para uma cadeia de produção. Isso faz com que as despesas de transação sejam menores. Formas estruturais, portanto, da economia. Exato. Isso faz com que, portanto, a economia, tudo isso que estou a falar, está na ótica interna da nossa economia. Não depende ainda. Agora, é claro que temos carvão, temos gás, temos petróleo. Mas o carvão, o preço vai continuar a baixar. O petróleo vai continuar a baixar, vai estabilizar talvez nos 40, 50. Mas é possível que baixe mais. Mas nós também não estamos aí. Então, por que nós não vamos? Por exemplo, uma área que parece que pode ser bom, mas o gás só estará disponível em 2020 ou, se calhar, portanto, até na melhor essa é das no outro hipóteses, mandato. em 2022. No outro mandato, portanto, não podemos ir ali. Significa que nós temos que reduzir aquelas coisas que nos retiram a capacidade produtiva, temos que reduzir aquelas coisas que nos fazem importar mais para precisarmos da divisa e melhorarmos a capacidade produtiva para o consumo interno, para a exportação e, de uma certa maneira, para alimentar a nossa própria estrutura produtiva. Como é que se faz esta mudança? Mas estava ainda nos desafios. As disfunções estruturais da própria economia. Aí vem na gestão do Estado. Como é que se faz esta inserção? Gestão do Estado. Há 3 coisas na gestão do Estado. Que é a gestão das reservas. Ter muito cuidado na gestão das reservas. Quando nós chegamos a ter 2 meses de reservas, isso cria uma instabilidade tal. Menos de um mês, como, por exemplo, esteve ainda há pouco tempo. Então, aí é preciso nós mantermos as reservas de tal maneira que possam aguentar pelo menos 6 meses. Dessa maneira, cria uma certa
uma almofada para toda a economia poder funcionar. A outra é aquilo que nós chamamos a gestão daquilo que é a máquina do Estado. A melhor utilização financeira e a melhor utilização eficaz daquilo que são as despesas do Estado. Será que nós estamos a gerir melhor as despesas do Estado? Será que nós fazemos a planificação das atividades? Nós conseguimos organizar as atividades, integramos os recursos humanos, financeiros da melhor maneira. Significa que aqui tem de existir eficiência, portanto, do ponto a de vista eficiência daquilo. Então, aquilo que estava das disfunções, quando é que surgem as disfunções? Quando nós temos diversos setores de economia que, de uma certa maneira, têm políticas desarticuladas, políticas não sincronizadas nem harmonizadas. Então, se o governo continuar com a harmonização das políticas, continuar a sincronizar e, de uma certa maneira, reduzir a ineficiência do Estado e, cada vez mais, criar a produtividade interna baseada nos recursos humanos, aí poderemos melhorar a economia. Portanto, o que nós temos que fazer é travar o déficit orçamental, manter, de uma certa maneira, as despesas e aumentar as receitas. Se nós conseguirmos fazer isso, significa que vamos depender cada vez menos do exterior. E dependendo menos do exterior, significa que nós podemos fazer o que nós queremos. Até que ponto o endividamento pode condicionar muitas das políticas que este governo tem nos próximos tempos? Já estivemos aqui a falar, ainda há uma margem, mas estamos cada vez mais próximo da barreira psicológica. É que a partir da altura que nós temos uma dívida superior aos níveis, portanto, aceites, significa que a nossa moeda vai entrar no lixo. Entrando no lixo significa que nós vamos depender das outras economias. Então as regras do jogo, tanto de produção nacional, tanto de importação, vão depender, portanto, das regras do Fundo Monetário Internacional, vão depender do Banco Mundial. E para nós podermos comprar as matérias-primas, para melhorarmos a nossa capacidade produtiva, nós vamos precisar de depender daquilo que são as reservas externas. E já a nossa capacidade é fraca devido exatamente porque não estamos a alimentar completamente o nosso orçamento. Então, a dívida pode, por os próximos anos, os próximos ciclos governativos dependentes, portanto, de uma política externa que não seja a nossa. Aí vai haver austeridade, essas coisas de segurança alimentar já vão ficar de fora, vamos ter a idade da reforma, terá que ser mais alta, aos 80 anos. Aquilo que nós estamos a construir do bem-estar social, tudo vai ser desfeito. Que é para quê? Para podermos recuperar a nossa capacidade produtiva. Um pouco aquilo que Portugal esteve a viver. Aliás, já assistimos 4 anos de austeridade que não foram fáceis. Não foram fáceis. Então temos que evitar o déficit orçamental. Sempre que possível, aproximarmos as nossas despesas às nossas receitas. Temos que aumentar a produtividade da força de trabalho, temos que garantir que haja segurança alimentar. Estas são as condições necessárias, não suficientes, mas necessárias para começarmos a dizer, lá fora está isto, lá fora... Se nós conseguirmos, dentro do nosso país, alimentarmos a nossa população, as nossas despesas públicas serem alimentadas pelas nossas receitas, aí nós teremos dado um passo muito grande. João, voltemos a olhar para as questões políticas, que de facto é aquilo que tem estado. Como é que antevê 2016 neste grande desafio? Temos Afonso Dhlakama pela terceira vez a chamada parte incerta, portanto, longe digamos, do círculo onde os líderes políticos têm de travar esta batalha política. Estamos, se calhar, na fase de menor fulgor do ponto de vista de possibilidade de um entendimento entre as partes. Como é que antevê os próximos tempos? Que variáveis acha que são determinantes para um reaproximar de posições entre as partes, um reduzir de uma linguagem muito mais inflamatória, como temos estado a assistir nos últimos tempos? Bom, é muito difícil de prever o que vai acontecer em 2016 em relação a este assunto. Mas o que eu penso é que o presidente, como aliás anunciou há pouco, que ele vai fazer contatos diretos com o Afonso Dhlakama, o que eu penso é que ele devia continuar com essa linha de fazer contato direto com o Afonso Dhlakama para ver se
isso pode resultar numa conversa novamente, voltar-se novamente à mesa e conversar-se. Eu penso que essa é a única forma de se poder chegar a algum avanço. Como é que se Agora, traz dizer que Renamo ao jogo político de novo, sem que seja pela via das armas? O que acha que é preciso que se dê em contrapartida a Renamo para ela integrar o jogo político? bom, Que tipo de cedências, particularmente, o governo tem de fazer? é muito difícil porque, olha, cada vez que o governo cede, eles aumentam mais a fatia. Houve um período em que nós estávamos a pensar que ia chegar mesmo ao fim dessa situação. O governo cedeu demais. Lembro-me quando estava-se a debater a revisão, a revisão sim, do pacote eleitoral, que era a maior exigência da Renamo nesses tempos. Fez a revisão constitucional e o governo aceitou a paridade na Comissão Nacional de Eleições, aceitou a paridade no STAI, aceitou uma série de coisas e nós até ficamos espantados porque isso aconteceu depois de muitas e muitas crises no diálogo lá no Centro de Conferência de Sano. Então, eu não sei se será por essa via que se pode chegar ao fim dessa crise, porque aliás até o presidente Chissano disse uma vez que cada vez que o governo vai cedendo, cada vez que vai respondendo positivamente às exigências da Renamo, a Renamo aumenta cada vez mais essas exigências. Então, não sei onde é que nós vamos parar com isso. É verdade que aqui, para as partes voltarem a encontrar-se, é preciso apostar muito na criação de confiança entre as partes e as partes, sobretudo a Renamo, chegar à conclusão que se for a uma nova tentativa, a um novo projeto de diálogo, dessa vez vai ser uma coisa a valer e que provavelmente as partes aí poderão poderão chegar a uma certa conclusão, a um certo avanço. Mas há uma perspectiva clara, desculpa interromper, a perspectiva clara, a Renamo é um dos subscritores do Acordo Geral de Paz de Roma. Existe uma percepção implícita, porque não é muitas vezes revelada para a própria Renamo, de que, sendo um dos subscritores deste acordo, ela também sente que tem o direito de partilhar, digamos, o poder com a Frelimo. E as eleições têm sido apenas um pretexto neste jogo que nós temos estado a assistir. Acha que se devia avançar para esse ponto ou não? E, aliás, as propostas que têm sido colocadas em cima da mesa têm sido praticamente nesse sentido. Quando vemos a proposta das autarquias provinciais, não é mais do que uma proposta de partilha de poder. Acha que é aí onde nos devemos encaminhar? Ou não? Bom, eu penso que se essa via for, se nós chegarmos à conclusão que essa via pode ser mais adequada para resolver esse problema, por que não avançar? Aliás, aqui na região já houve experiências desse gênero. Podemos citar o exemplo da África do Sul, que quando o Mandela ganhou as eleições, nomeou o seu principal adversário político para assumir um cargo muito importante, que é o Buthelezi, um cargo muito importante que é de Home Affairs, que é o ministro do Interior. Exatamente. Então, e quando ele viajasse, quem substituía Mandela era justamente o Buthelezi, e colocou-lhe num setor estratégico, que é justamente o setor que controla, que combate a violência e etc. Nessa altura, o INCADA promovia muita violência, fazia marchas com instrumentos contundentes e etc. Então, colocou a ele justamente nessa posição que era para combater
a violência na África do Sul e conseguiu-se estancar a violência na África do Sul, entendeu-se e tudo ficou tranquilo. Em Angola, é verdade que as situações são diferentes, os contextos são diferentes, mas em Angola nós temos exemplos de ministro dos Negócios Estrangeiros que era da UNITA, do turismo, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Angola, que também era da UNITA, um embaixador que tivemos há pouco tempo também era da UNITA. Então, conseguiram a maneira deles fazer. Acha que este modelo funciona para a nossa realidade? Eu penso que sim. Eu penso que até se nós tivéssemos avançado nesta direção em 1994, se calhar hoje nós estaríamos nesta situação, provavelmente, se o governo ou o partido que ganhou as eleições em 1994 tivesse tomado a iniciativa de nomear algumas pessoas de alguns quadros da RNAM para alguns setores, se calhar teríamos ultrapassado. Se nos outros países funcionou, penso que talvez em Moçambique também teria funcionado, quem sabe, porque o que está a acontecer aqui é que os homens da RNAM não têm oportunidades, muitos deles não têm oportunidades, a nível econômico, não têm uma presença de força e estão muito pobres, e quando olham para o quintal vizinho vê os seus colegas do outro querem partido. dividir o bolo também. Os do partido em situações muito melhores. Deixa-me interrompê-lo para irmos ao intervalo. Quero convidar então a partir da segunda parte dos telespectadores para também colocarem as suas ideias relativamente a 2015, como vê. Olhamos os dois grandes blocos que marcaram 2015, a parte económica e a parte política, que foram aquelas as mais marcantes. Obviamente, muito mais coisas que sucederam. Vamos aquelas que eventualmente são, digamos, estruturantes para tudo aquilo que se nos espera em 2016. Voltamos daqui a pouco, no instante, para atender já os nossos vídeos. Não sai daí. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas, com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção, que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos no grande plano. A STV está em festa, por isso não vim aqui debater os temas habituais, vim partilhar consigo os momentos de alegria. Tenha boas festas com a STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências.
Muito bem, estamos já na segunda parte deste Linha Aberta. Vamos daqui a pouco então para a sua realização para colocar as nossas linhas telefónicas, através das quais vamos a partir desta altura então interagir com os nossos telespectadores. O pano de fundo é olhar para aquilo que foi 2015 e projetar 2016 em função dessas premissas. A indicação de que o Sr. Gabriel Mfundice já está em linha. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite, faça favor. Saudar o painel. Gostaria de saudar o painel aí. Este ano que está a terminar foi um ano difícil para a maior parte dos moçambicanos. Mesmo para o governo de Nunes foi difícil, porque logo que ele entrou a governar, houve aquelas ideias, houve muitos problemas. Além disso, alguns partidos também andavam lado a reunir. Foi um ano difícil para todos os moçambicanos. Só que pedimos a Deus que no próximo ano de 2016 haver melhoria. Conforme estava a falar o convidado aí, o senhor Firmino Mucavelo, que devia o nosso governo garantir a alimentação na parte dos moçambicanos, porque o que está a matar a nós e não temos alimentar tudo. Por exemplo, agora como tem essa seca na parte sul, ninguém tem nada lá nas províncias, mesmo Maputo, Gaza, Inhambá. Estão passar mal. Vou terminar aqui, porque o espaço é para os outros. Muito obrigado, condução de bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Gabriel Mfundice, foi o nosso primeiro telespectador. É, de resto, um telespectador habitual neste programa. Vamos ver se temos outros telespectadores em linha. Bom, parece que ainda não temos. Enquanto aguardamos, sim. Em relação à agricultura, que sempre me preocupou, que é a questão de, até hoje, passados, acho que são 40 anos de independência, não conseguimos ser autossuficientes na produção de... Peço só para assegurar o Sr. Assistente que tem a indicação do Sr. Egídio Vaz, está em linha. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu julgo que o professor Firmino, ao mesmo tempo, o senhor ali, quem cumprimento, tem razão em relação às principais desafios. Em relação às perspectivas para o próximo ano, eu gostaria de concentrar em relação à comunidade para o debate. A primeira coisa é, de facto, terminar aquilo que não conseguiu resolver em 2015, nomeadamente estabilizar a economia, também encontrar, finalmente, as soluções verdadeiras para o conflito político-militar entre o governo e a RENAMO, mas também um apelo à própria RENAMO para repensar no seu papel dirigente como o maior partido político na oposição, que, se quiser continuar desta forma e melhorar o seu posicionamento na esfera pública, se calhar sugerir também que converse e promova diálogo interpartidário para poder projetar alguma alternativa concreta. Ou seja, a história dos últimos 20 anos, só vou terminar, mostra que a RENAMO sempre lutou sozinha, por exemplo, em relação ao fortalecimento das instituições de governação eleitoral. E sempre, depois das eleições, 3 ou 4 pessoas, 3 ou 4 partidos, ou todos dizem, ou de fato, mas depois a RENAMO ia até as últimas consequências. Quer dizer, e sempre terminava sozinha nesse processo. O que está a falhar? São os instrumentos, é a estratégia. Por que é que toda a sociedade civil, toda a oposição, não fala em bloco? Não vale a pena aqui falarmos que diferentes os partidos, outros partidos são os cooptados, ou são os partidos da instituição. É preciso pensar sobre isso. Nos últimos 20 anos fizemos as mesmas coisas, mas depois falhamos. Então, como nós podemos travarizar toda uma oposição e toda outra opinião pública, por forma que seja, a nossa batalha seja consistente? Por um lado. Por outro lado, também, o Partido Socialista também deve refletir sobre os últimos 40 anos, sempre trabalhando numa mesma lógica da fragilização das instituições. Esta fragilização da das instituições para dar benefício é também contraproducente
sempre a longo prazo. Para terminar, mesmo, dar 2 ou 3 exemplos, o Burkina Faso, que o anterior presidente, nesse momento está sendo procurado e há de voltar de onde ele está, por ser assim, para responder por crimes cometidos, nomeadamente na morte do Tomás Sankara. 30 anos depois, ninguém estava à espera disso. O Ben Ali na Tunísia tinha outros lados. Ou seja, se a Turina quer preparar-se uma oportunidade para continuar um partido vivo no futuro e em um contexto democrático, ela também deve ser ela própria dar um espaço para a democratização e o funcionamento das instituições. Muito bem. Também, se a Renamo quer continuar a ser o líder da oposição e putativo dos próximos prédios eleitorais, precisa também galvanizar toda a parte da oposicionista e apresentar como uma alternativa credível. Muito bem, muito obrigado, Gídio Vaz. Peço perdão. Vamos ao Guijão, encontro o Sr. Carlos. Boa noite, Sr. Carlos. Aqui é o Tito. Sr. Tito, peço perdão. Nos fala a partir de Guijá, é isso, não é? Assim, primeiro, parabenizar à linha aberta e ao painel que está aí. E parabenizar ao Dr. Firmino Caveiro, está ali. Ele falou uma coisa muito importante. Nós precisamos primeiro de comida. De verdade, se tivéssemos comida, mesmo a questão do dólar que subiu, atualmente não ia nos fazer nada. E outra coisa é o governo e a Renamo devem se entender, não é? E o presidente da República, ele sempre diz que não há nada que pode, não há nenhuma razão que pode ultrapassar aquilo que não há nenhuma razão que pode ser dado a alguém se não há entendimento, por exemplo, da paz. E não, o presidente da República tem que dar sempre esse passo. Ele já vinha dando, logo no princípio, ele primeiro teve com o presidente Arnaldo. Eu não sei mais ou menos onde falhou, não é? Agora nós, o povo, que estamos a sofrer por causa de uma situação que provavelmente já devia ser ultrapassada há muito tempo. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Tito, pela sua intervenção. Vamos a um telespectador que nos fala na condição de anonimato, partido aqui de Maputo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faz favor. Pronto. Sim, boa noite. Eu penso que... Estou? Sim, estamos a ouvi-lo. Pode continuar a falar. Certo. Ok. É o seguinte, eu penso que o painel aí está debruçando-se de uma coisa muito super de extrema importância da unidade nacional que se chama. Mas há uma coisa que eu, na minha forma de ver, não sei se todos vão pensar igual a mim. Então, o senhor Firmino aí defende uma coisa muito e super especial, mas não olha para aquilo que foi o discurso do senhor presidente quando a sua tomada de posse. Ok, na verdade, o que depois nós estamos a assistir à perseguição, não é? Em vez de fazer aquilo que prometia, está a perseguir, e é guerra que nós estamos a ter. E estamos a ter mortes. E nós estamos já para isto. Agora, esse painel está tão bonito, mas era muito bom que se debruçasse em coisas, não é? De interesse do povo, porque na verdade, mesmo aí, assim como no parlamento, tem que ir conversar e dizer e as coisas acontecerem. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Tem o senhor acho que é Carlos Otávio, que nos fala a partir de Maputo. Boa noite, senhor Otávio. Sim, boa noite. Boa noite, faz favor. Sim, eu queria participar no programa e apenas deixar um apelo ao chefe de Estado
no sentido de servir o exemplo do antigo presidente. Eu acho que o presidente Guebuza, no primeiro mandato, geriu o combate à pobreza, no segundo mandato, geriu a guerra. Então, acho que o presidente Nunes quer fazer o inverso. Em vez de começar também, ou levar todo o seu tempo, 10 anos vai estar no poder e gerir a pobreza e trazer o bem-estar do povo, parece que quer começar por combater a guerra, ou gerir a guerra e depois ir no programa quinquenal. Então, acho que ele teria feito o inverso para sair-se bem na fotografia, né? Muito obrigado. Entrar no poder e gerir o programa dele quinquenal. Muito obrigado. Vamos ao encontro do Sr. Armando, que nos fala a partir de Maputo aqui também. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Sim. Sim, cumprimentar os Jeremias e o painel. Começarei por fazer um questionamento. O Sr. Firmino não pertence a nenhum partido político, porque penso que, como aqui em Moçambique, as eleições para cargos de dirigente do governo têm que aliar-se a um partido, neste caso o Frelimo, devia estar na governação para ajudar, porque as suas ideias são valiosas. E ouvi o senhor a dizer com clareza como nós alavancarmos a nossa economia. Eu pergunto, os que estão no governo não percebem, não sabem o que o senhor Firmino sabe? Não passaram por a escola onde o senhor Firmino passou? Estamos a falar todos os dias acerca da Renamo, acerca da Frelimo, acerca de não sei o quê. Mas será que alguém pode aparecer aqui e nos dizer com clareza o que é que, afinal de contas, continua a impedir exatamente a questão de paz efetiva? Tanto a Renamo tem que apresentar com A mais B o que é que está a inquietar. Tanto a Frelimo também tem que mostrar com A mais B, afinal de contas, o que está a discordar-se com a Renamo. Somos todos moçambicanos, meus irmãos. Somos todos moçambicanos. Nós vivemos um dilema de hora da água, hora da energia, hora da alimentação, hora de não sei o que, aqui em Moçambique. Mas não conhecemos os problemas onde estão, sim, Jeremias, não conhece os problemas onde estão. Por que não atacamos diretamente os assuntos? Estamos a prever 2016, 2015, o que aconteceu para nós estarmos nisto? O Sr. Firmino estava a explicar. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Sr. Armando. Vou ao Xaixá e encontro o Sr. Saraiva. Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite, Sr. Saraiva. Exato. Ok, eu gostaria de dar aquilo que é a minha contribuição com relação ao debate que está a acontecer. Exato. Primeiro, louvar aquilo que é a iniciativa da STV com relação ao debate que está a acontecer. E dizer o seguinte, eu estive aí a acompanhar exatamente aquilo que é o debate e pude perceber que há um problema com relação àquilo que é a agricultura. Nós temos que olhar para a agricultura, que é a base de tudo, e é a base da sustentabilidade daquilo que é o nosso país. Em nenhum momento nós temos que olhar para a agricultura e pensarmos que desde há 40 anos em que a Frelimo, ou porque o partido que está no poder não esteja a olhar para a agricultura aquilo como uma base de sustentabilidade daquilo que é o povo moçambicano. O que nós temos que olhar é a Frelimo tem um plano traçado, ou por outro, o governo tem um plano traçado, e o que nós temos que fazer é apoiar aquilo que é o plano do governo, no sentido de continuarmos a olhar para aqueles pequenos agricultores e puxarmos a eles para um outro nível daquilo que é a nossa moçambicanidade. Isto é, há tanta, mas tanta terra aqui em Moçambique em que os agricultores passam mal, não têm nenhum apoio, mas seria essa base em que nós pudéssemos olhar para elas e dizermos, daqui temos que combater aquilo que é a nossa pobreza absoluta. Porque tudo parte
e tem a base como a agricultura. E muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Vamos a um telespectador que nos fala na condição de anonimato, a partir de Maputo. Vai ser o nosso penúltimo telespectador. Sim, boa noite. Boa noite. Sim. Antes de mais, gostaria de parabenizar o Jeremias Lang pelo trabalho que tem feito e indo direto ao assunto. Eu penso que o ano de 2015, como todo moçambicano atento acompanhou, não foi nada bom. Não foi nada bom. O Presidente da República assumiu isso no seu informe. Eu acho que era importante agora que nós juntássemos as mãos e apoiássemos aquilo que é o seu trabalho, criticando o que estiver errado, percebe? E apoiando as iniciativas próprias, positivas nesse caso. Quanto aos desafios para 2016, eu acho que o primeiro desafio é a questão política. Se a questão política não for resolvida, a questão econômica automaticamente estará aquém daquilo que nós desejamos como moçambicanos. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Vou ao encontro do Sr. Luís, vai ser o nosso último telespectador desta noite. Bom, tem indicação de que perdemos o Sr. Luís, mas dou a oportunidade de atendermos mais um telespectador. Não sei se temos alguém ou não. Bom, tem indicação de que já temos alguém em linha. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Supoma. É Sucuma, é isso? Supoma. Muito bem. Venha daí, Sr. Sucuma. Venha daí, Sr. Sucuma. Pois, gostaria simplesmente agradecer a oportunidade e reescrever o que o jornalista aí estava afirmando, que eu sinto que há uma exclusão total por parte da oposição aqui em Moçambique. Não se explica ao moçambicano, estou falando naturalmente do líder da RNAM, esteja lá nas montanhas, como se explica isso? Eu acho que é preciso transformar os discursos de Sua Excelência em questões concretas. Olha, este país, todo indivíduo que tenha cartão vermelho tem mais oportunidade do que um indivíduo que esteja na oposição, isso está claro. Por isso, a questão de inclusão é preciso que se torne num estudo pragmático. É preciso que nós, a oposição, tenha de fato, a componente econômica é fundamental. Eu concordo naturalmente que o jornalista aí estava colocando, é preciso dar uma oportunidade à oposição que tenha algo. Este país simplesmente é indivíduo que tenha cartão vermelho. Tem cartão vermelho? É excluído. Por isso nós sentimos isso e é preciso que, de facto, nos torne no discurso para questões concretas. Dar oportunidade ao líder da RNAM para que tenha algum poder que diga algo para este país. Está claro, é o mais votado em termos na oposição. Então, eu sou da opinião que vamos tornar os meus discursos em questões concretas. Dar oportunidade ao oposição que tenha um poder comum. Essa é a minha sincera contribuição. Muito bem, muito obrigado pela sua contribuição. Foi o nosso último telespectador do ano de 2015, não apenas do programa. Muito bem, vou explicar muito rapidamente. Senhor, se tivesse que eleger os acontecimentos mais marcantes e as figuras mais marcantes deste 2015, quem é que escolheria? Figura mesmo, pessoas. Eu ia escolher a governadora da província de Sofala. A senhora continua com aquela verticalidade e ela está a governar uma província muito difícil, uma província em que dificilmente o seu partido ganha eleições e está a ter muitas simpatias. Até o próprio Afonso da Cama, quando se refere a ela, chama de irmã, e significa que está a conseguir granjear algum apoio mesmo a nível
dos partidos políticos da oposição. Ela está fazendo um bom trabalho em Sofala. Então, para mim, ela seria a minha figura do ano. Helena Taipa. Exatamente, Helena Taipa. Aqui o professor Firmino, quem é que elegeria como a figura que se tenha destacado este ano? O próprio Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, vou explicar porquê. O discurso que fez na tomada de posse, a forma como ele organizou o encontro com o Jakama e a forma como ele apresentou o Estado da Nação é de uma pessoa corajosa. É possível que haja erros no seu governo, aqui e acolá, mas ele tem coragem de sair à frente e dizer: nós estamos contentes com o que está a acontecer, mas poderíamos fazer mais. Portanto, para mim é a figura do ano. Ele deve continuar e, se possível, ir direto ao diálogo com o Presidente da RENAM. Como de resto prometeu fazê-lo no próximo ano, prometeu cortar nos subsídios, sobretudo áreas não produtivas, o consumo, e direcionar os subsídios para as áreas produtivas. Penso aqui, muito rapidamente, o professor Firmino, projetando 2016, quais os desafios que coloca para 2016? O que é que acha que deve ser mudado em 2016 relativamente ao que foi feito em 2015? Em que é que a ação governativa se deve centrar? Primeiro, a estratégia de trazer a paz. Não é que os mediadores não estão a trabalhar, mas eu acho que em 2016 deveria haver diálogo direto. É a primeira coisa. Diálogo direto. A segunda coisa, tinha de haver, ao nível da sociedade civil, assim como também do empresariado nacional, uma ação mais concertada com os ministérios, de tal forma que houvesse uma unidade de ação na atividade produtiva, que resolvêssemos de uma vez por todas a questão da fraca produtividade da força de trabalho, baixa produtividade na agricultura. E depois temos um setor muito mau, que é o setor social, a educação e a saúde. As coisas estão mal. Há muitas reprovações na educação. Eu estou no ensino superior, sou professor do ensino superior, os resultados não são agradáveis, não se consegue ler aquilo que o estudante escreve, não tem um fio de pensamento, não é capaz de discutir, relacionar. O ensino está mal. Se o ensino está mal, significa que o futuro está hipotecado. A saúde. Há uma frase que eu costumo pegar, mas assim: quem não pensa bem não é capaz de escrever bem. Aí está. Quer dizer, se eu vos já mostrasse, tirasse umas fotocópias de alguns exames de um aluno finalista da universidade, de facto não se consegue ler. Hoje em dia, para ler um texto completo, levamos 1 hora. E mesmo assim continuamos a não compreender o que está a escrever. Esse setor tem de mudar em 2015. Eu também sou professor. Deparo-me com esse problema. Com esse problema. E a saúde? A saúde, parecendo que não, estava a melhorar, mas a saúde virou, de facto, um centro comercial. Aquilo que estou a ver, aquilo que estou a ouvir, aquilo que estou a acompanhar, parece que a situação está a ficar cada vez mais difícil. Eu acho que em 2016 o Estado deveria fazer alguma coisa. Portanto, esses são os setores, tirando a agricultura, que eu sempre digo, não é? Que é preciso fazer alguma coisa. Se o setor social, a educação, a saúde, a alimentação estiverem mais ou menos encaminhados e trazer a paz, que não foi possível em 2015, eu acho que em Moçambique teremos um desenvolvimento exponencial. Senhor, também faço-lhe a mesma pergunta. Projetando 2016, o que é que acha que têm de ser os grandes desafios que devem ser atacados? Um dos desafios é a melhoria, o governo tem que melhorar a comunicação. Portanto, eu, pegando neste assunto da desvalorização da moeda, eu penso que o governo não se comunicou o suficiente. As pessoas não sabiam o que estava a acontecer, só estavam a ver os preços a subirem, estavam a ver o metical a cair cada vez mais e a chegar aos níveis nunca mais atingidos na história de Moçambique. Então, precisa de melhorar a comunicação, precisa explicar aos cidadãos o que está a acontecer,
e para que o efeito da crise, quando ela aparecer, não seja muito ruim, as pessoas estejam minimamente preparadas sobre o que está a acontecer. Em relação e depois o outro desafio é na agricultura. Eu acho que o governo tem que selecionar alguns produtos e dizer, algumas culturas, dizer, olha, nós temos que apostar nestes produtos. Os camponeses podem produzir outras coisas, mas é preciso definir grandes projetos direcionados para produtos específicos. Se a aposta é no arroz, então que se vá para o arroz. Se a aposta é na produção de milho, então o milho também fica registrado nesse projeto, e concentrar todo o esforço e todo o investimento na produção dessas culturas. Porque nós não podemos ser bons em tudo, então podemos ser bons sim numa determinada coisa. Então, neste caso concreto, era de concentrar esforços, investimento em determinados produtos, e até encorajar alguns investidores que queiram aplicar o seu dinheiro na agricultura para produzirem, para seguirem esse projeto, esse programa, e então nós podemos ter muita comida, porque não vamos fazer dispersão de esforços. E poderíamos provavelmente acabar com essa situação em que até hoje não conseguimos ser autossuficientes na produção de tomate, cebola e batata. Produzimos numa época e depois o mercado fica inundado, o preço baixa e então ao longo do ano temos que importar para podermos satisfazer aqui que são as necessidades do mercado. Outro desafio ainda na área da agricultura, acho que é preciso o governo apostar também na importação de tecnologias acessíveis, baratos, que estão disponíveis na China, estão disponíveis na Índia, que possam auxiliar a produção agrícola, possam auxiliar os agricultores a poderem ter mais rendimento. Se formos a ver, os chineses são capazes de, num hectare, produzirem mais do que nós produzimos. Portanto, são capazes de ter um rendimento... Mas já a tal produtividade que falava aqui o professor Firmino. Exatamente. Então, é preciso trazer tecnologias, existem tecnologias acessíveis que podem auxiliar esta questão. A outra coisa é a ligação entre a agricultura e as tecnologias, no geral. Então, tem que haver aqui um casamento entre o Ministério da Tecnologia e a agricultura. É preciso que haja investigação, haja uma investigação que possa auxiliar ao setor agrícola a poder aplicar os resultados dessa investigação e poder trazer mais produção, mais produção de comida no país. Então, são alguns dos desafios que eu aqui posso mencionar, mas na área política é preciso criar-se, investir-se na confiança. É preciso que o Afonso Dhlakama saiba que quando voltar aqui para Maputo não vai ser morto, porque ele tem repetido muitas vezes que estão para matar a ele, etc. Então aqui já está a faltar, há um vazio aqui que é preciso preencher do ponto de vista de confiança. E é preciso também que as partes sejam sérias, tem que haver seriedade quando chegar a uma conclusão, a um acordo sobre uma determinada coisa. É preciso que as partes tenham a coragem e tenham a obrigação mesmo de implementar aquilo que foi decidido. E é preciso também, quando as partes estiverem em diálogo, pensarem na maioria da população moçambicana, não se dialogar para se ter ganhos só para um grupo. É preciso que sejam ganhos para todo o povo moçambicano, que está à volta de 24 milhões ou 25 milhões da população. Então, são esses desafios que posso, neste momento, mencionar aqui. Bem, quero agradecer a vossa presença. Eu, se tivesse que eleger um grande desafio, pegava aqui aquilo que o professor Firmino colocou, a questão da educação. Muitas das coisas que nós falamos aqui, se não a nossa educação não se reinventar, não vão ser possíveis. Muitas das coisas que dissemos aqui, ou quase a totalidade, não vão ser possíveis. Exatamente. Eu também, feliz ou infelizmente, sou docente
lido com esta realidade. Nós temos estudantes que fase terminal dos cursos que não sabem escrever. Não tem raciocínio. Não tem raciocínio. Não tem frases. Isto é um sintoma que é preciso atacá-lo. Quando vemos os resultados dos exames agora, na 10ª classe, 80% dos estudantes reprovaram. Até poderia ser mais. Na 11ª Se fossem classe, todas as disciplinas, por que é que temos que deixar 2 disciplinas? Quer dizer, a pessoa aprova quando todas as disciplinas estão aprovadas. Mas acho que 75% dos estudantes da 12ª Se não fez, seria 95% que estavam reprovados. Este é um sintoma que não pode deixar ninguém insensível. Não são os estudantes o problema. O sistema tem que se reformar. Fazer os métodos de ensino, o sistema tem que fazer uma autocrítica para a perceber. interligação de todo o sistema. Tem que fazer uma autocrítica para perceber que não podemos só dizer que os estudantes têm problemas, são muitos, são os culpados. O sistema tem problema. É preciso revisitar o sistema, se calhar o problema esteja mesmo. Porque não há ninguém que nasce geneticamente burro e geneticamente inteligente. Há uns, se calhar, mais inteligentes que os outros, mas todos, normalmente, nascem com as mesmas aptidões para a aprendizagem. Cabe aos professores, digamos, habilitar, desenvolver essas aptidões. Muito bem, quero terminar aqui este programa, agradecer a vossa presença aqui. Desejar-vos boa passagem para 2016, que nos voltemos a encontrar com saúde, sobretudo em 2016. Aos nossos telespectadores que nos acompanham, também desejo-lhes uma boa passagem do ano. 2016 voltemos então mais revigorados e os problemas sobretudo, que foram enfrentados em 2015 sejam muito rapidamente ultrapassados. Voltamos a encontrar em 2016. Agradeço a todos. Boa noite. Tá bom.